Acabou de acontecer um dos maiores caos dentro do Brasil. Um caos tão grande que vai interferir a vida dos brasileiros por completo, gente. E adivinha, o problema tá na justiça brasileira. O que aconteceu agora vai mudar todo o destino da vida do Alexandre de Moraes, vai mudar todo o destino da vida dos brasileiros e vai mudar tudo o que acontece no Brasil. E você precisa ficar sabendo disso, porque a mídia não mostra esse tipo de informação. Mas nesse canal a gente vai trazer as informações exclusivas para vocês hoje sobre o caso que vai mudar a vida dos brasileiros. É uma situação gravíssima, é uma situação que pode influenciar tudo. E você vai ficar sabendo nesse vídeo de hoje. Então já se inscreve, deixa o like e compartilha. Mas antes de trazer essa informação para vocês, eu quero que vocês assistam um vídeo. Porque os Estados Unidos aconteceu uma coisa também muito terrível. E aliás, a mídia escondeu esse fato também. Vamos falar. A esquerda tem uma proteção mundial, né? Não é só aqui no Brasil. E você vai entender isso agora. Vocês conhecem o Obama. O Obama já foi um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos e praticamente do mundo. Todo mundo conhece o Barack Obama e ele ficou famoso pelos seus feitos e o seu governo. Só que o que acontece? Ele, querendo ou não, é uma pessoa que é de linha mais de esquerda. O grande problema é que agora o Trump está sofrendo um grande risco, porque a esquerda dos Estados Unidos por completo tá atacando Donald Trump e apostando na Kamala Harris. E a Kamala Harris, se caso ela entrar para a presidência dos Estados Unidos, vai ser um colapso gigante para os norte-americanos. Ou seja, os norte-americanos, eles vão ali, ó, acabar com o país deles se caso a Kamala Harris entrar. Porque a mulher tem pauta ideológica de aborto, tem pauta ideológica de liberação de presos e pautas onde a gente fala que, assim, né, são terríveis e são contra qualquer valor que a gente tem na sociedade. E o Barack Obama tá se aliando com a Kamala Harris e criticou o Donald Trump, acabando com Trump só pelo fato de que, então, Donald Trump é um cara bilionário e tá concorrendo para as eleições dos Estados Unidos. Dá uma olhada no vídeo para vocês verem que é uma situação, assim, que denegriu a imagem do Obama. Não teve nem como. O Obama tinha uma imagem antes que era quase impecável e agora está sendo revelada as faces da esquerda. Here tonight, the people who will decide this election are asking a very simple question. Who will fight for me? Who's thinking about my future, about my children's future, about our future together? One thing is for certain, Donald Trump is not losing sleep. Here's a 78-year-old billionaire who has not stopped whining about his problems since he rode down his golden escalator 9 years ago. It has been a constant stream of gripes and grievances that's actually been getting worse now that he's afraid of losing the Commonwealth. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. It just goes on and on and on. The other day I heard someone compare Trump to the neighbor who keeps running his leaf blower outside your window every minute of every day. Now, from a neighbor, that's exhausting. From a president, it's just dangerous. The truth is, Donald Trump sees power as nothing more than it means to his ends. He wants the middle class to pay the price for another huge tax cut that would mostly help him and his rich friends. He killed a bipartisan immigration deal written in part by one of the most conservative
Republicans in Congress that would have helped secure our southern border because he thought trying to actually solve the problem would hurt his campaign. He doesn't. Do not boo. Vote. He doesn't seem to care if more women lose their reproductive freedom since... Vocês viram o vídeo? Eu não vou terminar de colocar o vídeo porque o vídeo é extremamente longo e a gente vai escutar quase 1 hora de crítica somente ao Donald Trump vindo do Barack Obama, coisa que eu não imaginava que o Barack Obama tinha que rebaixar tanto o seu nível para conseguir aí, então, né, apoiar a Kamala Harris e ir contra um cara. E, aliás, os argumentos que o Barack Obama usava foi o quê? Ah, é porque ele é um bilionário rico e ele vai ajudar só os seus amigos ricos. Ou seja, o discurso que a esquerda prega, tanto no Brasil quanto em outro lugar, é o mesmo. Vocês já ouviram essa ladainha uma vez aqui no Brasil? É porque os ricos vão acabar com os pobres. É porque os ricos, sei lá o quê. Toda vez a culpa é entre dividir as classes. Colocar rico contra pobre e pobre contra rico. E esse discurso da esquerda, eles tentam usar. Vamos falar, não tem ninguém pior do que a Kamala Harris para ser presidente dos Estados Unidos. Porque ela vai fundar os Estados Unidos, assim, num nível estrondoso. Por exemplo, a segurança nos Estados Unidos, na época do Trump, estava muito melhor do que na época do Biden. E vamos falar, o Biden ainda nem é aquele cara que, assim, estrondosamente terrível igual a Kamala Harris. Kamala Harris, ela é tipo um upgrade do Biden, entendeu? Ela é 3 vezes pior. Imagina como é que vai ficar os Estados Unidos na mão dessa mulher, né? E assim, o sistema inteiro tá se juntando para ir contra Donald Trump, porque eles estão com medo do próprio Trump, não ao contrário. Eles estão com medo com Trump. E assim como a própria política é suja nos Estados Unidos, a militância também consegue ser estrondosa contra Donald Trump. Thank you, everybody, very much. Who was here in 2021? Thank you, everybody. Vocês viram, às vezes com poucas palavras você consegue combater a própria militância aí da esquerda, né? E o Trump fez isso, né? Vamos lá. Vamos também trazer sobre o outro caso que eu disse pra vocês, que é tão importante e tão preocupante que tá acontecendo no Brasil agora com a justiça. Vocês devem saber o que aconteceu no caso do Alexandre de Moraes, mas eu vou resumir de novo para quem está um pouco perdido, para entender a situação certinho. Alguns dias atrás, o Alexandre de Moraes acordou em um belo dia da vida dele e viu que a Folha de São Paulo tinha divulgado mais ou menos assim 6 gigabytes de pura conversa onde os seus assessores estavam usando o TSE de forma incorreta, ou seja, estavam fazendo certas coisas que não estavam declaradas, nem escritas, nem explícitas, né? Então ele acordou um belo dia com essas informações. Mas o que aconteceu do caso? Isso aí era uma espécie de perseguição contra os bolsonaristas. E assim, né, essa bomba foi jogada no ventilador pela Folha de São Paulo, principalmente pelo Gwen Greenwald, que nem é um brasileiro, tá? Para começar a história, fez um trabalho excelente como jornalista, e também, né, o Fábio Serrapião, que fez o quê? Pegou essas informações, tudo desses 6 gigabytes, e tacou na mídia, tá, gente? O que tinha lá? Tinha conversas entre o Ayrton Vieira e o Eduardo Tagliaferro, ou seja, os dois trabalhavam dentro do TSE, tá? Um era juiz instrutor do TSE, o outro era, assim, o assessor-chefe que trabalhava no setor de contra-desinformação lá, criado no TSE pelo Alexandre de Moraes. Então lembra aquela assessoria especial de enfrentamento à desinformação que foi criada na época, onde estava de campanha eleitoral contra o Bolsonaro e contra o Lula? Pois é, né? Foi esse aí, esse mesmo chefe que estava dentro das conversas. Tem ainda o outro que alguns jornais não colocaram, que é, por exemplo, o Marco Antônio Vargas. Mas aí é um outro caso, onde a gente vê que ele fala de colocar um cara dentro de um avião,
trazer de volta para o Brasil. Isso aí é um caso problemático, mas não é o ponto principal. O que essa galera estava conversando e discutindo que virou tão polêmico e que a mídia publicou e lascou com a vida do Alexandre de Moraes? Pois é, esses dois seres humanos, essas duas pessoas estavam conversando em mensagens privadas do WhatsApp sobre enviar pedidos que eram para ser feitos do TSE, era para ser documentado, escrito, bonitinho, bem ali, tranquilinho, bem assim, catalogado. Eles estavam conversando dentro do WhatsApp, essas conversas, e mandando de forma informal para o TSE. E dentro dessas conversas, eram aí inquéritos contra aí as fake news, né, vocês sabem, e também contra as milícias digitais. Eles supõem que tem mais ou menos uns 20 casos que estavam sendo discutidos dentro dessas conversas. Só que a questão veio o seguinte: o que o Alexandre de Moraes teria que ter feito para estar tudo certo, tudo ok? Ter então, né, fazendo uma notificação informado que ele tinha feito esses pedidos. Só que ele não fez isso. E para piorar, ainda falou que tinha que ser muito esquizofrênico para ele fazer um pedido para ele mesmo. Já que na época que foi feito isso, essas mensagens, ele era presidente, então, do TSE também. Então, resumindo, pois é, às vezes não é esquizofrênico, é só medidas mesmo que tem que ser cumpridas pelo próprio judiciário, né? Mas assim, eu preferia ser esquizofrênico, se estivesse no caso do Alexandre de Moraes, do que depois acordar em um belo dia e descobrir que tem quase 6 GB de conversas vazadas e estaria sendo incriminado, né? Então assim, o que é esquizofrenia nesse caso? Dentro dessa conversa desses dois assessores do Alexandre de Moraes, estava sendo discutido sobre a questão de relatórios que seriam feitos contra os inquéritos. Então, estamos falando da galera do Bolsonaro. Então, lembra aquela caos, tudo que aconteceu? É, isso mesmo. Estavam conversando por WhatsApp para pedir inquérito pro STE para simplesmente usar esses inquéritos, né? E aí a gente viu que o Alexandre de Moraes criticou, falou, a gente viu também depois que o que ele fez, teve todos, na verdade, não é a porrada não, gente, todos os ministros do STF deram as mãos para Alexandre de Moraes e falaram, tamo indo junto com você, concordamos com o que você fez, mas o que mais me surpreendeu disso tudo foi o mídia final, quando a gente viu que o Alexandre de Moraes disse que sim, o TSE e o STF têm poder de polícia. Isso que você escutou. Tem poder de polícia. Olha, eu não sei em que parte da Constituição que está escrito que o TSE e o STF têm poder de polícia, né? Mas é aquela coisa. Vocês sabem que a situação tá meio complicada. E eu acho que assim, polícia é polícia, STF é STF. Vamos entrar muito nesse caso, não. O que acontece? Depois que rolou esse caos, essa divulgação toda na mídia, onde a gente viu Alexandre de Moraes não fez o negócio corretamente, agora está sendo incriminado por estar, então, perseguindo os bolsonaristas, veio uma série de gente falar, manda prender o Alexandre de Moraes, inclusive deputados. Fizeram isso, tá? E uma série de deputados viraram e falaram, a gente vai pedir o impeachment dele porque o que ele fez não foi correto. E chegamos num caso complicado. Mas vamos assistir um vídeo antes para vocês entenderem do porquê que eu tô falando que pediram, tá? Pediram o impeachment e a prisão. Dá uma olhada só nesse vídeo. O recorde de escândalo com maior poder de indignação no Brasil acaba de ser atualizado. Com certeza deixa no chinelo Petrolão, Mensalão, Arrozão e todos os outros escândalos que a gente já teve notícia até hoje. Esse escândalo, que aos poucos está sendo divulgado pelas conversas dos jagunços de Alexandre de Moraes, criaram novos patamares que nós nem sabíamos que existiam. Os dois jagunços do Alexandre de Moraes, como todo ditador, ele tem que ter os seus jagunços. No caso do Moraes, ele tem o Vargas e o Vieira. Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Eram os juízes assessores do Alexandre de Moraes responsáveis por realmente sujar as mãos de sangue e destruir a nossa Constituição. Saiu agora a conversa deles, né, basicamente falando em contratar jagunços para sequestrar a Alan dos Santos nos Estados Unidos e colocar no avião e trazer para o Brasil. Olha o absurdo do nível de conversa que acontece dentro da Suprema Corte Brasileira, no gabinete do ditador que está destruindo o nosso país.
Não é impeachment que a gente tem que pedir mais. Agora é prisão. E não só a prisão do Alexandre de Moraes. A prisão de Vargas e Vieira. Não é na visão dos norte-americanos. É na visão de qualquer pessoa minimamente decente do mundo. Prisão, extradição e Interpol por calúnia e difamação, pelo amor de Deus. O que falta para esse cara ser retirado imediatamente da Suprema Corte? Até um tempo atrás, era conspiracionismo dos bolsonaristas. Os jagunços dele estão falando em sequestrar uma pessoa por calúnia e difamação. Deputado que não assinar o pedido de impeachment, mais uma vez, vou falar mais uma vez para todo mundo ir lá. Tá aqui, o abaixo-assinado. Fale com todo mundo para assinar esse abaixo-assinado, gente. Já temos que chegar, estamos em 700 mil. Temos que chegar em 5 milhões. Hoje tem que chegar em 1 milhão. Compartilhe. Hoje tem que chegar em 1 milhão. E nesse link aqui, que é votosdedeputados.com.br, aqui você sabe o placar. Nós já temos 126 deputados que assinaram o pedido de impeachment. Nós precisamos de 150. É só você clicar aqui nos indefinidos e vai aparecer todos os deputados que ainda nós não temos as assinaturas para você conversar com eles nas redes sociais. É pressão total. 3 frentes. Petição pública, pressão dos senadores para assinarem o pedido de impeachment e as manifestações do 7 de setembro em todo o Brasil. Todo o Brasil. Isso não pode passar impune. E vem mais, Alexandre de Moraes. Vem mais bomba mostrando os crimes que vocês, seus jagunços capangas, cometeram. Pois é, vocês estão vendo, a oposição está fazendo todas as pressões necessárias para conseguir colocar o Alexandre de Moraes dentro de um impeachment ou então algo pior, né? E eu tô falando disso aqui, Petição para impeachment de Moraes se aproxima de 1 milhão de assinaturas. Em 3 horas foi publicado isso. Zambelli diz que foi proibida de assinar pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Nem acordo me fará desistir de tirar Moraes do STF, diz Nicolas, e Zambelli diz que foi proibida de pedido de Alexandre de Moraes. Pois é, a todo minuto e a toda hora a gente está vendo que os pedidos e as assinaturas estão aumentando. Então, resumindo, Moraes está sofrendo um sério risco mesmo agora com a oposição e o que aconteceu, né? Então, resumindo, eita bomba pro lado dele. É o que eu disse pra vocês. Tava melhor ser esquizofrênico do que acordar um dia com 6 gigabytes de informações que são contra você, né? Pois é, mas cada um com a sua e cada um com seus problemas, né? E agora Alexandre de Moraes tá com um problemão muito, mas muito grande mesmo pro lado dele. O que será que vai acontecer? Não sabemos, mas coisa boa não vai vir não, porque a situação tá feia e a oposição tá caindo, matando em cima. E daqui a pouco a gente volta com mais vídeos e mais informações. Um beijo e até daqui a pouco aqui no canal.